Ele é tímido, mas se apaixona por sua melhor amiga baixinha. Eu sou Zeon Anime. E bora! Tudo começa quando ele conhece Yozaki, uma caloura na faculdade que está animada por ser sua júnior novamente. Ela pergunta se ele está nadando aqui na faculdade, assim como fazia na antiga escola. E ele responde que não há clube de natação aqui, mas acrescenta que há várias outras coisas para fazer, elevando as expectativas dela. No entanto, ela fica desapontada nos meses seguintes ao perceber que o cara é um solitário deprimido e sem vergonha que não faz nada além de dormir. Ela fica irritada e decide fazer algo a respeito na sessão seguinte. No ano novo, ela o encontra novamente e se oferece para sair com ele, já que a vida dele é tão chata quanto a sua. No dia seguinte, durante a escola, durante o intervalo, ela invade e oferece assistir ele almoçar, mas ele recusa a oferta dizendo que vai dar uma volta. No entanto, ela continua a segui-lo até que ele aceita que ela venha junto. Ela pergunta aonde estão indo, mas ele fica mal-humorado e não responde, fazendo-a gritar suas reclamações diante de todos, o que imediatamente o transforma em um canalha que não cuida da garota aos olhos de todos. Ele relutantemente aceita o desejo dela e a leva ao cinema, surpreendendo-a que o idiota solitário estava inicialmente indo assistir a um filme sozinho. Ela começa a zombar dele, mas ele lhe dá algumas palavras de incentivo sobre hobbies e preferências. No entanto, ela responde que é exatamente isso que um solitário diria. Ele então pergunta qual é a ideia dela de diversão, e ela responde que aposta que vê-lo se esgueirar em uma loja para comprar DVDs obscenos será muito divertido. Mas, recusando suas provocações, ele puxa o nariz dela até ela implorar. Depois disso, Sakurai fica indeciso sobre qual filme assistir, surpreendendo Uzaki, que não pode acreditar que ele não tinha um filme em mente antes de vir. Ele lhe diz que foi uma decisão de última hora, e além disso, esse é um dos problemas que os solitários como ele enfrentam sempre que vão ao cinema. Nesse momento, ele oferece a ela a opção de escolher qualquer filme que queira assistir, ingressos sobre ele, e ela escolhe animadamente um. Ele paga por ambos com os pontos extras que havia acumulado no passado. E quando ele espera que a idiota de 94 centímetros de altura o agradeça como toda garota normal faz, ela começa a zombar dele novamente, porque só um solitário certificado pode ter tais pontos. Sakurai fica irritado novamente e deseja poder apertar o pescoço dela. A caminho de casa após o filme, eles se deparam com uma loja de eletrônicos, e Uzaki pede para parar, pois quer comprar novos fones de ouvido. Inserte a loja, o bro começa a se sentir atraído pelos produtos na prateleira, mas ele não quer comprar por impulso depois de assistir as 10 leis do investimento de Warren Buffett no YouTube. Uzaki o chama e pede para ele testar uma cadeira de massagem com... Ao se sentar ao lado dela, ela aumenta o ritmo da vibração, mas isso rapidamente lhe dá a experiência de seu brinquedo vibratório, e ela começa a fazer ruídos de felicidade que embaraçam Sakurai. Ele rapidamente pede que saiam antes que seu Magnum entre em recarga total. No entanto, a garota travessa sobe em outro massageador que coloca sua física de movimento em ação. Então ele fecha imediatamente seus olhos inocentes de vergonha. Depois eles vão para a sessão de realidade virtual, e Uzaki começa primeiro, mas acidentalmente acerta Sakurai no rosto enquanto joga. Sakurai decide tentar também, e... joga um jogo de mergulho em águas profundas. Logo é atacado por um tubarão, o que o assusta. E ele começa a mover as mãos em defesa até que, de repente, agarra as boias de Uzaki. Ele as aperta por um momento pensando que é alguma água-viva ou algo assim, fazendo Uzaki gritar. Ele tira o fone de ouvido e fica surpreso que a realidade virtual seja tão real, até mesmo ao toque. Em seguida, eles jogam um jogo de simulação de beisebol 3D, e Uzaki zomba de Sakurai por jogar tão mal, apesar de ele ter se gabado de ter experiência. Ela decide tentar também, e o desafia dizendo que o jantar é por conta dele se ela conseguir um home run. Quando o arremessador lança a bola, ela tenta rebatê-la com um swing completo, mas acaba sendo atingida e cai no chão. Sakurai diz que ela deve ser uma cabeça dura para pensar que conseguiria rebater assim como iniciante. Mas ela... culpa-o por isso, dizendo que apenas seguiu o que viu ele fazer. Sakurai sugere que ela vá para casa descansar e depois procure um médico no dia seguinte. Mas ela diz que ainda quer jantar. Mais tarde, no restaurante de fast food, ele diz que a lesão dela não deve ser séria, já que ela andou até lá sozinha sem problemas. Mas ele diz que ela deve procurar o médico no dia seguinte se sentir algum desconforto. No entanto, Uzaki não liga para o que ele diz e continua aproveitando a refeição antes de... Ele então diz que isso não teria acontecido se a cabeça dura dela não tivesse insistido em acompanhar. O irmão de repente percebe o prato e percebe que essa gulosa comeu todo o frango que eles deveriam compartilhar enquanto ele estava ocupado reclamando como um pai frustrado, o que o deixa mais irritado. Ela oferece compartilhar o que está na boca, mas ele diz que não quer mais, divertindo o vendedor, quem imediatamente os considera amantes. Sakurai pede outro prato de frango, e enquanto isso está pendente, o vendedor oferece a Uzaki um prato de carne cortesia, que ela começa a comer imediatamente. No entanto, quando Sakurai pensa em provar também, descobre que ela já limpou o prato novamente. Seu frango é servido em breve, e Uzaki o encara como um rinoceronte faminto. Então ela tenta comer dele, mas Sakurai grita em reprovação. No dia seguinte, Uzaki encontra Sakurai na escola e diz que se divertiu no dia anterior. Ela também afirma que fez questão de que sua alma solitária não ficasse entediada, mas ele responde como se estivesse neutro, dizendo que quer passar o dia sozinho de qualquer forma. Sabendo que ele está apenas fingindo, ela o convida para irem de novo hoje, para que ele possa ensiná-la a balançar, mas ele responde que o único balanço que quer fazer é enquanto aplaudindo-a. Ele diz que está ocupado hoje, e ela sugere outro momento com o que ele concorda, sabendo que não ficará entediado com ela afinal. Nesse momento, a menina travessa de repente levanta a voz, dizendo que suas costas ainda doem, e ela não consegue andar direito por causa do que fizeram no dia anterior, deixando-o embaraçado. Alguns dias depois, enquanto Sakurai trabalha em um café, Uzaki de repente o vê enquanto passa caminhando e decide perturbá-lo. Ela fica surpresa ao vê-lo e pergunta por que ele nunca lhe contou que trabalhava ali.
Enquanto isso, o chefe de Sakurai, observando-os, se pergunta quem ela é pra ele, e julgando pelo seu olhar irritado, expressão, ele deduz que ela deve ser sua inimiga. Sakurai diz a Uzaki que este lugar serve como seu local de trabalho e refúgio para relaxar, por isso ela tem que ir embora. Mas ela responde que também quer relaxar e está faminta. Ele sugere que ela coma em outro lugar, mas Uzaki não desiste e insiste em fazer seu pedido. Comida aqui. Ela exige falar com o chefe dele como uma Karen, e virando-se pro velho entretido com o drama deles, ela agradece por cuidar de seu veterano. O velho percebe que é uma relação de senpai e kohai, e considerando quão perto do chão Uzaki está, pergunta se ela já está madura, irritando-a quando ela responde que é uma estudante universitária. O dono do café fica chocado por ter perdido porque achava que tinha um olho perfeito para identificar as pessoas corretamente. Ele vê seus melões bem redondos e raciocina que deve realmente haver um criador. Enquanto isso, ao ver sua atitude rude, Sakurai considera o velho um predador disposto a arriscar tudo por algumas almofadas bem recheadas. Em seguida, Uzaki se senta e começa a agir como uma cliente. Mas Sakurai fica desconfortável e age terrivelmente, fazendo-a questionar como ele trata os outros clientes. Enquanto isso, o velho entediado acha o drama deles interessante e espera que não acabe. Sakurai diz a Uzaki que sempre fica tímido quando alguém que conhece está por perto enquanto trabalha, o que a leva a perguntar se ele trata os amigos que já estiveram lá antes da mesma maneira. Caminho. Ele fofamente diz a ela que ela é a única que ele trata assim porque ela é especial, e instantaneamente muda para seu modo vilão, dizendo-lhe para pegar o que quiser e já sair. O dono do café intervém e instrui Sakurai a mostrar a ela como ele trata outros clientes, entusiasmando Uzaki. Ele age imediatamente e começa a tratá-la como Cinderela, mas isso só a faz rir. Ele fica irritado e a expulsa como seu ex-tóxico fez com você. E mesmo que ela implore para deixá-la entrar novamente, ele se recusa até o velho mandar ele levá-la para casa antes de escurecer. No caminho de casa, Uzaki diz a Sakurai que está faminta, mas Sakurai diz para ela calar a boca e ir para casa. Ela diz para deixá-la fazer o pedido na próxima vez, e ele diz que ela pode fazer isso, já que ele não estará lá mesmo. Uzaki, no entanto, elogia o café e Sakurai expressa o quanto gosta do lugar, o que a leva a sugerir que também trabalhe meio período lá, mas ele diz para ela nem se atrever. No dia seguinte, Sakurai subitamente encontra um gatinho a caminho da escola e tenta acariciá-lo, mas o gatinho não deixa que ele coloque suas mãos imundas nele. Uzaki encontra Sakurai nisso e tenta acariciar o gatinho usando o truque que aprendeu no TikTok. Ela consegue domesticar o gato, surpreendendo Sakurai. Ela diz que tem gatos em casa e pergunta se ele gostaria de vê-los, mas isso o faz pensar por um momento, se perguntando se é legal ir sozinho à casa de uma garota, mesmo que ele realmente gostaria de brincar com o gatinho dela. De repente, um ciclista passa por eles e o gato foge, imediatamente fazendo Sakurai se sentir mal porque ele realmente quer brincar com aquele gatinho. Ele reclama que não tem um e que seus pais não permitem animais em casa. Vendo isso, ela decide ir buscar o gato e sai correndo imediatamente, surpreendendo Sakurai, que a segue imediatamente. Uzaki vê o gato em um arbusto e corre rapidamente para pegá-lo, mas o gato escapa antes que ela consiga. No entanto, infelizmente, ela fica presa no arbusto. Sakurai, vindo atrás dela, vê sua roupa íntima exposta e vai bater em seu bumbum com um livro para cobri-la. Uzaki faz um som suspeito em resposta e pergunta por que ele a atingiu. Ele diz que sua calcinha estava aparecendo, deixando-a envergonhada, mas ela decide ignorar tudo o que ele acabam de fazer, e diz a ele para tentar puxá-la para fora. O idiota culta a agarra como um perito em nado de costas, mas fica envergonhado ao ver como as costas dela estão lindamente arqueadas. No entanto, ele acha difícil puxá-la porque as roupas dela estão agora presas no arbusto. Ela diz a ele para ter cuidado ou seus melões se tornarão um espetáculo público. Os dois começam a lutar e entram em um ritmo típico de desenvolvimento de trama, assustando os transeuntes que pensam que eles estão gente estranha. Uzaki finalmente sai e Sakurai cobre os olhos, sentindo-se envergonhado pelas coisas suspeitas que acabaram de acontecer. Mais tarde, durante o almoço, enquanto Sakurai serve sua comida, Uzaki aparece, mas ele não consegue olhar para ela por causa do que aconteceu antes. Ela diz que sabe que ele está comendo sozinho já que não tem amigos, mas ele responde que está comendo com seus amigos. Ela fica surpresa e exige dizer oi para eles, mas ele diz para ela cuidar da própria vida. Poucos momentos depois, enquanto comem, ela continua olhando para ele e fazendo algumas expressões engraçadas que o deixam confuso. Ele recebe uma mensagem dela. Está fazendo ali. Ela pergunta se ele não está se sentindo solitário, mas ele manda ela calar a boca e comer. Os dois discutem por um tempo com Uzaki demonstrando preocupação, o que Sakurai acha invasivo. No café mais tarde, enquanto Sakurai relaxa tomando um café, Uzaki invade o local. Isso o irrita e ele pergunta a ela o que ela quer. Ela diz que quer que ele a ajude com um ensaio, mas ele se recusa e diz pra ela fazer sozinha porque ele ainda está no trabalho. Enquanto ela insiste, o dono do café, querendo aproveitar mais um pouco do drama deles naquela noite, diz pra ele ajudá-la. Afinal, o café está quase fechando. Relutantemente, ele começa a ajudar, e enquanto ela escreve o ensaio, ela de repente pergunta se pode passar na casa dele. Ele imediatamente recusa sem pensar, e então fica curioso sobre por que ela está até perguntando isso, ao que ela responde que só quer dar uma olhada na casa dele. Essa resposta parece ridícula pra ele, e ele diz que não tem razão pra recebê-la em sua casa. Uzaki argumenta que a ida dela vai economizar dinheiro pra ele, já que ela fará o cozinhar e, além disso, o lugar dele é mais perto da escola. Ele fica chocado e pergunta o que ela quer dizer com essa última afirmação. Então ela responde que está pensando em dormir lá. Sakurai imediatamente se exalta, dizendo que de jeito nenhum vai permitir que ela durma lá. Ela se pergunta por que ele está bravo e ele olha para as melancias dela porque é uma grande tentação. Ele instantaneamente fica vermelho ao pensar nisso e começa a gritar como um idiota com medo de tocar em garotas. Enquanto isso, o velho começa a gaguejar por causa do aumento de dopamina que ele está recebendo da conversa deles. E ele raciocina que tudo isso poderia acabar se Sakurai parasse de trabalhar, então considera dar a ele um aumento. Alguns dias depois, enquanto Sakurai trabalha no café, a filha do dono, Ami, começa a admirar ele e deseja que ele seja seu jantar.
Ela percebe que alguns clientes também estão interessados nele, o que faz com que ela o deseje ainda mais. No entanto, seu pai a tira de suas ilusões, lembrando-a de que ainda está de serviço. Então ela se desculpa e diz a si mesma que não deve se distrair com Sakurai. Nesse momento, Uzaki aparece e começa a agir de forma amigável com Sakurai, o que leva a Mii a perguntar quem é ela. Ele diz que é uma estudante do segundo ano no deles, faculdade, e ela está surpresa porque pensava o contrário, já que Uzaki é tão pé no chão. Ela continua a observá-los e, julgando por quão descontraídos eles estão, ela deduz que devem ser realmente próximos. Amigos. Ela conta ao pai sobre isso e ele ri, assustando-a com a possibilidade de ela ter uma rival afinal. O velho diz pra ela servir água a Uzaki. Enquanto isso, ela fica intimidada pela fofura e pelos peitos grandes, mas se recompõe. Ela então pergunta sobre o relacionamento deles, ao que ela responde animadamente sobre como se conhecem desde a escola. Enquanto isso, Sakurai nota que a jarra de água de Uzaki está ficando vazia e pensa em enchê-la pra ela. Ami finalmente diz para a de seios grandes chamá-la quando quiser fazer seu pedido, e sai. Ela volta para seu pai e começam a fofocar sobre os dois. Nesse momento, Sakurai se aproxima da mesa de Uzaki com uma jarra, mas ao mesmo tempo, Uzaki percebe que sua jarra está vazia e se levanta rapidamente para ir enchê-la, apenas para colidir com Sakurai, derramando a água que ele tinha nas mãos sobre os dois. Frustrado, Sakurai diz que ela é uma cliente e deveria deixar os garçons fazerem seu trabalho, mas ela defende que ele nunca a trata como cliente de qualquer forma. Vendo o drama entre os dois, Ami conclui que precisa começar a fazer mais turnos, já que este é um Netflix e chill de baixo orçamento. No dia seguinte, Uzaki chega ao café e descobre que Sakurai não está lá porque foi derrubado por um resfriado devido ao que aconteceu no dia anterior. Ela faz uma visita a ele depois disso. E quando Sakurai abre a porta, ele desaba sobre os seus travesseiros porque é onde está o verdadeiro conforto. Ela o leva para dentro e enquanto ele se deita, ele pensa que acabou permitindo que ela entrasse em sua casa, mas se pergunta quem deu o seu endereço a ela. Enquanto isso, Uzaki fica triste ao vê-lo ofegante como se a morte estivesse à sua espera. Ela inicialmente pensou que era algo leve e estava indo à casa dele para jogar, já que agora conhece o local. Pensando rápido, ela pergunta se ele já viu um médico ou comido, e ele diz não. Então ela se levanta e vai às compras para pegar alguma comida e remédios da farmácia. Logo ela volta com um prato de comida cozida, e quando tenta alimentá-lo, ele fica envergonhado. Ele pega a colher dela e se alimenta até esvaziar o prato. Depois, vendo que ele está quente, ela traz uma tigela de água e diz para ele se despir para que ela possa limpá-lo. Mas ele diz que está bem. Mesmo envergonhada, ela insiste e puxa suas roupas, revelando seu físico impressionante. Ela começa a limpar suas costas e diz que a pele dele é bonita, mas Sakurai não consegue dizer muito porque está extremamente envergonhado. A garota travessa de repente pressiona seus seios nas costas dele e começa a se mover de uma forma suspeita que poderia deixar qualquer um excitado. Em seguida, ela lhe dá o remédio e diz para ele ir ver o médico no dia seguinte se ele não melhora. Ela então se oferece para ficar até ele adormecer antes de ir embora, e Sakurai agradece a ela por cuidar dele. No entanto, a garota idiota não o deixou dormir, pois continuava incomodando-o com perguntas sobre como derrotar um adversário difícil em um jogo. Frustrado, ele diz que vai emprestar o jogo para ela, e que ela deveria ir embora, mas a garota maluca recusa. No dia seguinte, Sakurai está bem agora. E no caminho para fora ele encontra a Ami, que pergunta sobre sua saúde. Ele diz que agora está bem e agradece por cobrir seu turno enquanto estava fora. Ele então pergunta se pode assumir um dos turnos dela para agradecê-la melhor, mas ela responde que se ele quiser agradecê-la, então deveria convidar Uzaki para jantar, surpreendendo-o. Na cena seguinte, Sakurai, Uzaki, Ami e o pai dela se encontram para jantar em comemoração à descoberta de Tsukuri. Mas ele se pergunta quem diabos celebra a recuperação de um resfriado leve. Os dois logo começam seu drama novamente, e os outros dois aproveitam a bebida enquanto se divertem. Uzaki logo sai para o banheiro e o velho pergunta a Sakurai se ele fez o bumbaiá quando Uzaki visitou, já que o irmão melhorou muito rapidamente. No entanto, ele responde que não tem esse tipo de relacionamento com ela, desapontando-os, e eles o chamam de virgem desajeitado sem noção de cultura. Ele então diz que uma das razões pelas quais ele não quer isso é que Uzaki é sua colega mais nova, e ele não quer rumores sobre ela frequentar sua casa. Uzaki logo retorna e ao se sentar, ouve Sakurai chamando Emi pelo primeiro nome. Ela aponta isso para ele. E ele responde que faz isso para distinguir entre ela e o pai dela. No entanto, Uzaki não está satisfeita com isso, e seu humor muda. Ela o chama para se encontrarem mais tarde, e enquanto Sakurai espera por dele, ele se pergunta o que ela quer discutir com ele, já que notou a mudança de humor dela desde que saíram para jantar. Ela logo aparece com uma moeda pendurada e um livro de hipnose, surpreendendo-o. Ela começa a lançar alguns feitiços que não funcionam, mas Sakurai decide entrar na brincadeira, já que ele ainda lhe deve por tê-lo cuidado. Ela de repente pede que ele a chame pelo primeiro nome, surpreendendo-o, pois é por isso que ela está fazendo isso. Ele tem dificuldade em chamá-la assim, mas eventualmente o faz, deixando-a muito animada. Ela então diz pra ele repetir até que ela fique satisfeita, e depois disso, seu talento de caça ao tesouro personagem. Ele grita com ela por tentar se aproveitar dele, mas ela de repente fala sobre como ele chama a Ami pelo primeiro nome, e compara isso a como ele se refere a ela, deixando-o sem palavras. Ele cai de joelhos imediatamente e pede desculpas antes de explicar que realmente fica desconfortável chamando garotas pelo primeiro nome. Ele só faz isso com a Ami porque ela o obrigou. Ao ouvir isso, ela diz que não o forçará a fazer isso. Então ele pega a moeda e balança diante dela, olhos hipnotizando-a instantaneamente. Sakurai fica chocado que funcionou e começa a entrar em pânico.
quando ele não consegue trazê-la de volta ao normal. Algumas semanas depois, o dono do café informa a Sakurai que ele terá alguns dias de folga, já que ele e sua família vão viajar. Então Ami o aconselha a aproveitar o feriado e descansar também. No entanto, o solitário permanece em casa, jogando por 3 dias seguidos, já que ele não tem vida social assim como você. Ele está irritado com sua vida miserável, mas continua jogando mesmo assim. Nesse momento, ele de repente ouve a campainha tocar. Ao verificar quem está lá, ele não fica desapontado ao descobrir que é o Zaki. Ela diz que pensou em visitá-lo porque achou que ele estaria em casa sozinho, desperdiçando sua vida em jogos. Ela então traz um jogo e pergunta se ele quer jogar, frustrando-o, porque como diabos isso é diferente do que ela o acusou de fazer. Enquanto isso, ele diz que tem um aplicativo no celular. Também concorda em jogar de qualquer forma, já que está entediado pra caramba. Eles começam a jogar procurando coisas pela cidade. O Zaki observa o rosto nojento de Sakurai e diz que ele parece um ladrão de meias. Então ela se afasta dele para evitar que as pessoas pensem que estavam juntos. Ele olha a tela do celular para ver seu progresso no pouco do jogo, mas reclama que seus olhos doem de tanto tempo na tela. O Zaki sugere que eles vão comprar um par de óculos para ele imediatamente, e ao chegar na loja, eles de repente veem Amy lá. Ela descobre que eles vieram pegar óculos para o otaku inútil que jogou o tempo todo enquanto ela e o pai estavam em uma viagem. Sakurai logo experimenta um dos óculos, surpreendendo Zaki e Ami ao verem que ele realmente fica bem com eles. Então, eles começam a experimentar muitos outros óculos, fazendo-o se sentir como um experimento. Eles o provocam enquanto experimentam diferentes óculos nele, irritando-o. O Zaki também experimenta um par de óculos e pergunta a Sakurai o que ele acha. Determinado a recompensá-la, ele diz que ela parece igual ao Excalibur de óculos. Ela fica brava imediatamente, e os dois começam a se insultar, deixando o atendente da loja se perguntando se eles vieram do zoológico. Eles pegam um trem para continuar jogando seu jogo. O Zaki continua ganhando diferentes gatos, enquanto o Sakurai ganha o que se parece: macacos. O trem de repente freia, e Sakurai quase esbarra em Uzaki. Mais passageiros começam a entrar, e o trem fica mais apertado. Poucos momentos depois, uma baleia sobe no trem e empurra Sakurai contra Uzaki, pressionando seu peito nos flutuadores macios dela. Ele imediatamente fica envergonhado e começa a meditar para impedir que seu dragão se levante. No entanto, ele se perde na maciez daqueles travesseiros. Logo eles chegam ao destino, e Uzaki desce do trem. Mas o cérebro de Sakurai ainda está embaralhado, então ele esquece de descer. Ele volta a si algumas milhas depois no meio de em lugar nenhum, com 100 chamadas perdidas de Uzaki. Em seguida, Sakurai relata todos os eventos que aconteceram durante o curto feriado ao velho no café, e o velho o incentiva a ser despreocupado, já que ainda é jovem. Ele diz que tem certeza de que a Amy também está saindo com o meninos, mas ela responde que não, chocando-o. Sakurai também narra tudo pra Amy, divertindo-a, mas ela lhe diz para entrar em contato com a Uzaki, já que foi ela quem o convidou. Mais tarde, ele vê a Uzaki deitada como se estivesse bêbada, mas decide não se envolver porque não quer ter problemas com ela. No entanto, ela chama seu nome, e ele vai sentar-se ao lado dela, perguntando-se se ela foi atropelada por um caminhão ou algo assim. A cabeça dura revela que conferiu o calendário e percebeu que não há pausa em junho, surpreendendo-o. Ele diz a ela que ela ainda tem os fins de semana, mas ela protesta que quanto mais longas as pausas, melhor. Ela ainda diz que não gosta muito do tempo chuvoso, e Sakurai tenta encorajá-la dizendo que depois da temporada de chuvas, vem as férias de verão. No entanto, a preguiçosa reclama que os exames vêm antes das férias de verão e diz que quer se divertir. Ouvindo isso, Sakurai sugere que façam isso no próximo fim de semana, chocando-a porque não há como um solitário como ele estar sugerindo que eles vão a algum lugar. Vendo a reação dela, ele diz pra ela nunca mente, mas ela diz que topa o passeio. Ele então pergunta para onde ela gostaria de ir, e ela sugere pegar um trem de novo, mas Sakurai fica envergonhado. Imediatamente, enquanto se lembra dos momentos suspeitos que ocorreram no outro dia. Ele diz que não, e eles finalmente concordam em se encontrar na casa dele. No fim de semana seguinte, começa a chover, e enquanto Sakurai pensa que ela não virá, ela chega de repente toda molhada com suas grandes bazucas tentadoras. Ela diz a ele que comprou mantimentos para que possa cozinhar enquanto fica por um tempo. Depois ela toma um banho e veste uma das camisetas grandes de Sakurai. Em seguida, ela se prepara para cozinhar enquanto Sakurai ajuda. Depois disso, eles comem e jogam juntos até a noite. No caminho para casa, Uzaki expressa o quanto se divertiu, mas diz que gostaria que tivessem completado a missão dos jogos. Sakurai responde que completariam da próxima vez que ela viesse. Ao se separarem, ela de repente pergunta se a próxima vez poderia ser no dia seguinte, e ele concorda. Ela então se vira para sair, mas de repente percebe que deixou seu passe na casa do Sakurai. Local, então eles voltam para pegá-lo. Algumas semanas depois, Sakurai está em cima de uma prancha em um lugar muito alto, um prédio tentando salvar um gato, mas ele escapa das mãos dele, fazendo-o cair. Ele de repente acorda na aula e percebe que foi apenas um sonho. Enquanto espera que ninguém tenha visto como ele acordou assustado, ele de repente passa por um pesadelo ainda pior quando vê a Uzaki olhando para provocá-lo, que imediatamente começa a zombar dele. Ela chega perto dele e provoca, perguntando se ele estava sonhando em cair de um lugar alto. Ele fica envergonhado e pede para ela ficar quieta, já que a aula está acontecendo, mas o professor logo começa a ensinar sobre o significado dos sonhos de cair de um lugar alto. Isso se torna uma arma nas mãos de Uzaki. E ela o provoca tanto que ele deseja cometer um crime. Depois da aula, Uzaki não para de usá-lo para... Mas Sakurai diz a ela que a interpretação de sonhos é uma bobagem, e que ele não acredita nisso. Uzaki tenta convencê-lo do contrário, e enquanto descem as escadas, ela de repente escorrega. No entanto, Sakurai rapidamente a carrega como uma criança.
Ele diz a ela que isso é o que acontece quando se recusa a prestar atenção aos próprios passos e prefere zombar dos outros. Ele continua dizendo que há um ditado de que pessoas que tropeçam nas escadas podem desenvolver climacofobia, o medo de descer escadas. Inicialmente ela ignora isso, mas fica apavorada quando ele pinta um cenário tão terrível. Na cena seguinte, algumas garotas incomodam Sakaki para sair com elas, mas não querendo se misturar com Gremlins, ele usa Sakurai, que aparece nesse momento, como sua rota de fuga. Enquanto se afastam, as garotas se perguntam se devem seguir Sakaki ou não, mas o rosto sombrio de Sakurai as assusta. Na cafeteria, Sakurai diz a Sakaki que não o vê há algum tempo, e ele responde que tirou um tempo para curtir o mar, vistas surpreendendo Sakurai. Sakaki pergunta a ele se algo aconteceu enquanto ele estava fora, e as memórias de Uzaki passam por sua mente, mas ele não diz nada. Em vez disso, ele conta a Sakaki como tem vivido sua vida medíocre e miserável. Ao ouvir isso, Sakaki pergunta quando ele faria algo fora do comum, já que sua vida tem sido monótona desde os 3 anos em que o conhece. No entanto, Sakurai não vê isso como um grande problema e tenta abrir sua lata de bebida, mas Sakaki de repente agarra suas roupas e grita que não é hora de beber, pois acha repugnante a juventude que vive suas vidas de forma casual. Nesse momento, Uzaki aparece e pergunta a Sakurai quem é Sakaki. Ele diz a ela que é seu amigo. A deixou chocada, porque ela sempre pensou que ele não tinha outro amigo e apenas se gabava de um amigo imaginário. Ela diz a ele que não vai parar de sair com ele mesmo assim e pergunta para onde deveriam ir depois que a escola fechar. Sakurai responde que estaria com seu amigo, mas ela diz que as pessoas pensariam que ele não é heterossexual se o virem andando o tempo todo com apenas um amigo homem. Sakurai fica irritado e diz a ela que tem mais de um amigo homem, mas ela não acredita nele. Ela vai para a próxima aula e Sakaki começa a provocar Sakurai, dizendo que ele encontrou o amor finalmente. Ele promete ser seu cupido nessa e Sakurai percebe que agora está em outra enrascada. Em seguida, enquanto Sakurai e Uzaki jogam juntos, Sakaki de repente se junta à mesa deles e pergunta há quanto tempo se conhecem. Eles respondem que se conhecem desde a escola antiga e Sakaki vai direto ao ponto e pergunta até onde eles foram. Aplaudindo ou solta um rock to ar, os envergonhando, Uzaki comenta que embora esse cara idiota pareça tranquilo, ele é um idiota educado. Sakurai defende que eles não fizeram nada disso e mesmo que tivessem feito, não o anunciariam. Uzaki olha pra ele como se ele tivesse acabado de mentir, pois já existiram alguns momentos de alta tensão entre eles. Mas Sakurai fica confuso perguntando se quando algo aconteceu. Sakaki então diz que não queria se intrometer, mas apenas queria saber se eles já estavam namorando, já que estão sempre juntos e pode haver rumores sobre o relacionamento deles. Não querendo saber desse papo furado, Sakurai diz para Uzaki irem pegar um sorvete e os dois saem imediatamente. Nesse momento, Amy aparece e bate na mesa diante de Sakaki perguntando o que diabos ele acabou de fazer. Ela diz que isso foi muito direto e que fazer isso pode acabar cortando o amor deles pela raiz. Ela acrescenta que está cuidando deles e não deixará que outra pessoa se intrometa. Percebendo que ela também está torcendo por eles, Sakaki sugere que façam uma equipe, mas Amy fica ainda mais irritada, dizendo a ele que não precisa de sua ajuda. Ela só quer observá-los à distância. Enquanto isso, os outros dois estão curtindo um tempo juntos lá fora. Uzaki oferece a Sakurai um pedaço de balas, mas ele recusa, dizendo que não gosta do sabor de chocomentol porque não é diferente de pasta de dente. Isso deixa Uzaki brava, e ela começa a reclamar sobre por que ele compararia Chocumenta com pasta de dente. Ela continua a contar a história do Chocumenta, defendendo como os fãs do Arsenal defendem seu time fraco. Depois de sua longa conversa sem sentido, todos começam a aplaudir, e Sakurai diz a ela que nunca gostou de menta desde jovem e até teve que usar produtos sem menta, dentifrícios. Ela então pergunta se ele experimentou os de chocolate, mas ele diz que não. Ela quase bate no rosto feio dele, mas ele segura a mão dela enquanto ela pergunta como diabos ele está julgando algo que nunca provou. Ela finalmente lhe dá um palito para experimentar, e quando ele tenta, percebe que ela inicialmente colocou o palito na boca, o que o torna um indireto. Beijo, mas ele pega o doce de qualquer forma para evitar mais problemas. Ela percebe o que acabou de acontecer quando coloca o último doce na boca e fica envergonhada. Ao mesmo tempo, Sakaki, ainda se encontrando com Amy, diz a ela que levaria 1000 anos para eles ficarem juntos com o método que ela está sugerindo, mas a tola responde que viveria por 1000 anos então. Alguns dias depois, Uzaki arruma um emprego no café, mas Sakurai está furioso, porque ele sabe que seu local de trabalho está prestes a se tornar estressante por ter que lidar com ela. Ela diz a ele que conseguiu o emprego porque quer continuar vendo seu saco de papel, rosto e também porque precisa de dinheiro para aproveitar as próximas férias de verão. Sakurai percebe que o dono do café a contratou por algumas razões inúteis, e mesmo que isso não agrade a Sakurai, ele começa a ensiná-la as cordas do trabalho. Depois de explicar algumas coisas, Uzaki pergunta onde estão suas piadas, já que ele tem agido, mas Sakurai fica irritado, sem saber do que ela está falando. Ele percebe mais tarde que Amy e seu pai tinham feito tudo o que ele estava fazendo. Eles estavam apenas o provocando, irritando-o. Mais tarde, enquanto realizam as atividades do café, Uzaki pergunta a ele quais são seus planos para as férias de verão. Ele conta felizmente sobre um jogo que será lançado e diz que ficará em casa o tempo todo. Mas Uzaki diz que ele faz isso o ano inteiro. Vai desperdiçar seu precioso verão com jogos. Ela de repente sugere irem à praia ou à piscina, já que ele não pratica natação desde que se formou na escola antiga, ao que ele concorda. Sakaki entra naquele momento e sela o acordo. Na praia, algumas semanas depois, Amy chega para encontrar Uzaki e Sakurai já se divertindo. Ela nota a coisa mais proeminente sobre Uzaki, seu jarras, e imediatamente se sente intimidada. Uzaki a chama e, enquanto ela se senta debaixo do guarda-sol, tenta procurar Sakaki, já que eles haviam planejado isso juntos para juntar Uzaki e Sakurai. Mas Uzaki diz que ele está cuidando das acomodações. Percebendo que é sua responsabilidade vigiar Uzaki e Sakurai, ela pergunta onde Sakurai está e Uzaki aponta na direção dele. Ele logo aparece e expressa seu entusiasmo por nadar no oceano pela primeira vez, em contraste com a sensação que ele tem ao ir
piscina. No entanto, Amy aponta que ele não precisa de um par de óculos de proteção e uma touca de natação na diversão, e diz que ele deveria deixar essa coisa de clube de natação de lado e aproveitar a diversão. Depois, Amy pergunta a Sakurai por que ele foi nadar sem o Zaki. Ela acrescenta que se ele a deixa sozinha, isso a torna vulnerável a outros caras atrevidos darem em cima dela, então ele tem que cuidar da garota que veio com ele. Em seguida, ela diz pra ele elogiá-la para começar as coisas. Mas o idiota pensa que Amy está falando sobre ela mesma, e ele diz que os melões estão bem embalados no maiô azul celeste dela. Amy o esmurra imediatamente, dizendo que ela estava falando sobre a Amy. Ele estupidamente vai até lá como um Casanova pronto para seduzir uma garota, mas o Zaki fica envergonhada e o empurra para o chão. O Zaki vai imediatamente ao encontro de Amy, que pergunta o que Sakurai disse, mas o Zaki fica envergonhada novamente e diz que ele não disse nada. Em seguida, Sakaki aparece com uma melancia e pede para jogarem um jogo. Ele dá a Sakurai um taco de beisebol e o venda. A tarefa dele é acertar a melancia colocada à sua frente. O Zaki começa a guiá-lo com movimentos de controle de jogo, confundindo-o. Por quê? Porque diabos ela está dando comandos de luta. Movimentos de jogo? Amy e Sakaki tentam guiá-lo usando termos simples, mas o Zaki continua a confundi-lo até que ele escorrega e cai sobre ela, agarrando outro tipo de melancia. O bobalhão acha que é uma água-viva por causa de como é macia e até aperta mais, deixando o Zaki envergonhada. Ele pergunta onde está a melancia e Amy diz que ele já está segurando. Ele não acredita nela e se senta para tirar a venda. Mas antes de ele pode, o Zaki rapidamente coloca a melancia diante dele para evitar mais constrangimento. Ele fica surpreso que era realmente a melancia e a toca novamente para sentir. Mas algo simplesmente não parece certo. Sakaki os leva para o chalé que ela preparou depois e eles ficam chocados com quão grande e luxuoso é. Eles assam um pouco de carne depois e... Enquanto isso, o Zaki fala sobre um jogo que ela trouxe e que eles jogarão mais tarde naquela noite. No entanto, Sakaki sugere que já que estão ali, façam algo diferente. Ele os leva para a floresta densa e Sakurai, ficando inquieto, pergunta a ele para que vieram aqui. Sakurai revela que não haverá verão sem um teste de coragem. Ao ouvir isso, Sakurai imediatamente desiste, dizendo que não joga jogos de terror ou assiste filmes de terror porque eles são assustadores. Sakaki imediatamente pede desculpas por isso, mas diz que, embora seja bom ser honesto, anunciar sua fraqueza assim só o torna menos atraente. No entanto, o Zaki vê isso como uma oportunidade para provocá-lo. Ela pega o telefone dele e sai correndo enquanto Sakurai a persegue porque precisa da lanterna do telefone para enxergar. Enquanto isso, Amy pergunta a Sakaki se esse era o plano dele, mas ele responde que não esperava que as coisas tomassem esse rumo. O Zaki deveria ser a assustada que se agarra ao Sakurai. Sakaki e Amy decidem procurar os dois. No caminho, ele diz a ela que seguiu seu desejo de não se intrometer com os dois, mas observar lateralmente. Então ele pensou em criar as condições certas, o que deveria transformá-los em algo interessante. No entanto, ele fica surpreendido com a reviravolta inesperada entre os dois. Amy pergunta por que ele está se esforçando tanto por Sakurai, e ele responde que Sakurai é um ótimo... Cara, mas ele é muito lento, então deseja que sua vida universitária fosse mais divertida. Eles logo chegam onde os dois estão, apenas para encontrar Sakurai tremendo terrivelmente de medo como um fraco. Sakurai, Amy e Sakaki dorme imediatamente ao retornar para a pousada enquanto o Zaki joga videogames. Ela fica irritada por ser a única jogando e decide capturar o rosto adormecido de Sakurai. No entanto, ele a agarra enquanto dorme e enterra a cabeça nos seios dela. Inicialmente, ela luta para se libertar do aperto dele, mas decide dar-lhe um pouco de leite, já que foi ela quem o cansou mesmo. Na manhã seguinte, enquanto Sakurai escova os dentes, ele diz ao Zaki que teve uma ótima noite. E ela de repente diz que é melhor ele investir em alguns travesseiros de corpo, deixando-o se perguntando por quê, mas ela se recusa a contar. Enquanto isso, Amy e Sakaki, espiando pela porta, percebem que perderam um evento importante na noite anterior. Alguns dias depois, o Zaki de repente recebe uma ligação de Sakurai implorando para que ela venha estar com ele porque ele precisa dela. O Zaki pensa nessas palavras enquanto vai ao encontro dele, perguntando se ele está flertando ou algo assim. No entanto, ela fica desapontada quando o encontra, e o idiota aponta para um café de gatos dizendo que não podia simplesmente entrar sozinho. Eles vão para o café de gatos e, ao ver muitos gatos lá, Sakurai fica muito empolgado, então ele pergunta ao atendente se pode tocar nos gatos. Ele é informado que pode se os gatos permitirem, e ele se abaixa para acariciar um dos gatos, usando a técnica que o Zaki uma vez lhe ensinou. O gato sobe no colo dele, deixando-o ainda mais animado, surpreendendo o Zaki que alguém tão sombrio como ele pode gostar de coisas fofas. Enquanto ele brinca com os gatos, ele agradece o Zaki por acompanhá-lo, pois ele não teria chegado à entrada e teria feito meia volta se ela não estivesse com ele. No entanto, ela diz que ele está apenas exagerando, e ele responde que precisa agradecê-la de alguma forma. Então, ela informa que seu aniversário está chegando. Ela acrescenta que fará 20 anos e gostaria de torná-lo especial. Enquanto isso, Sakurai pede desculpas por não ter conseguido processar nada do que ela acabou de dizer, porque suas pernas estão dormindo desde que ele ficou sentado em uma posição. Ela fica irritada e diz para ele se livrar do gato, mas ele recusa. Então ela retira o gato da perna dele contra a vontade dele. Ele se ajoelha, incapaz de mover as pernas, e o Zaki vai atrás dele para fazer cócegas nas pernas dele, fazendo-o guinchar impotente até que ambos são expulsos do café por causarem distúrbio. No nosso caminho para casa, Sakurai a culpa de ter feito com que fossem expulsos e diz que irá sozinho da próxima vez. Mas a palhaça sem remorso lembra-o de que seu rosto inútil foi colocado na lista negra de visitas. Enquanto eles mais tarde, Sakurai diz ao Zaki que deve uma a ela por tê-lo acompanhado hoje e pede para ela pensar sobre isso. No entanto, o Zaki responde que ele já pensou nisso, lembrando-o que seu aniversário está chegando, então ela tem grandes esperanças para isso. Sakurai encontra a Mi e o pai dela sobre isso, já que ele não sabe o que fazer. O velho afirma que o Zaki é uma estrategista por tê-lo apenas jogado
em loop porque ela tem grandes expectativas, sabendo muito bem que o rapaz em questão é um cabeça oca que não tem experiência com mulheres. No entanto, Ami diz que isso vem da mentalidade peculiar de uma garota apaixonada que quer que alguém se preocupe com ela, embora a própria Uzaki talvez não perceba isso. Os dois perguntam se ele tem alguma ideia, e ele responde que considerou diferentes opções, mas acha que ela não gostaria de nenhuma delas. Ami e o pai ficam surpresos por ele pensar assim, e dizem que apostam que ela irá valorizar qualquer coisa vinda dele. Eles então dizem para ele seguir sua intuição, a primeira coisa que vem à cabeça dele quando pensa em um presente de aniversário. O grande dia chega e o cérebro lento dele ainda não pensou com sucesso em... Decide ir a uma loja e escolher algo de qualquer maneira. No entanto, ele de repente recebe uma ligação de Uzaki, que joga a mesma carta que ele usou nela, dizendo pra ele vir porque ela precisa dele. Ele logo a encontra. Perguntando por que ela precisa dele, ela aponta pra um bar, dizendo que não conseguia entrar sozinha, e lembra-o de que é seu 20º aniversário. Então ela tem grandes esperanças para a carteira dele. Sakurai fica chocado com o fato de que isso era tudo o que ela queria para o aniversário, e ele grita em agonia por se preocupar tanto por nada. No pub, Sakurai se senta pensando quem é que comemora aniversário em um pub, mas ela diz que quer aproveitar com bebedeira. Isso é seguido por várias rodadas de comida e bebida para Uzaki, que pensa ser resistente, mas fica tão bêbada que Sakurai tem que cuidar dela à noite enquanto vão para casa. Sakurai percebe que não podem mais pegar um trem, pois já é tarde, então ele sugere usar um táxi. No entanto, ele está completamente quebrado agora, graças a Uzaki esbanjadora. Talento. Ele pensa em usar o caixa automático, mas reconsidera por causa da taxa de acesso e das tarifas caras à noite, então decide relutantemente levá-la para o seu apartamento, que é perto, já que ele não pode deixá-la assim do lado de fora. Mais tarde, naquela noite, enquanto Sakurai se prepara para dormir, essa boba abre outra lata de cerveja e se senta para jogar. E ele pensa que ela precisa aprender as desvantagens de beber demais para não dar adeus aos rins. Ele decide dormir. E enquanto ele tenta, Uzaki não para de falar com ele, então ele finge estar profundamente adormecido. No entanto, Uzaki tenta beijá-lo para acordá-lo, mas ele instantaneamente se levanta. Sentindo-se envergonhada, ela diz a ele que sabe que ele estava fingindo estar dormindo, e fala que estava só brincando, mas começa a provocá-lo sobre a reação dele, perguntando se ele nunca foi beijado antes. Isso deixa Sakurai ainda mais vermelho, e ele manda ela calar a boca. No dia seguinte, Uzaki quase vomita as tripas devido à quantidade de álcool que tomou no dia anterior, e promete nunca mais beber álcool. Enquanto Sakurai sai para a loja, ela liga pra ele e diz que foi divertido estar com ele no bar. Mas quando Sakurai tenta responder, ela de repente derrama em si mesma novamente. Alguns dias depois, Uzaki encontra Sakurai e ela está sóbria pela confusão que causou no outro dia. No entanto, ele diz pra ela não se preocupar com isso, mas ela lhe oferece dinheiro dizendo que é da mãe dela para pagar os danos. Algumas garotas feias os ouvem e acham que Sakurai está tentando chantageá-la. Tentando se explicar, o idiota diz a Uzaki que não foi algo grande, já que ela apenas sujou seu futon porque era a primeira vez dela. No entanto, isso só parece suspeito para as garotas, então ele pega o dinheiro de Uzaki e diz para ela esquecer tudo. As garotas imediatamente o chamam de canalha, por dizer a uma garota que acabou de perder a virgindade para esquecer tudo, fazendo-o desistir em frustração. No dia seguinte no café, Ami e seu pai perguntam a Sakurai o que aconteceu durante o aniversário de Uzaki. Ao que ele responde que Uzaki lhe disse que queria beber com ele, então ela o levou a um bar, chocando os dois. Ele acrescenta que eles beberam um pouco demais. Bastante, então perderam o último trem e Uzaki teve que parar na casa dele. Ao ouvir isso, Ami e seu pai ficam curiosos sobre o que aconteceu em seguida, esperando ouvir que desenvolveram algum enredo, mas Sakurai de repente começa a chorar, chocando-os. E Ami se pergunta o que Uzaki fez com ele. Enquanto isso, Sakaki está em um passeio de navio aproveitando a vista do oceano, mas ele de repente percebe que está prestes a perder algo importante com Uzaki e Sakurai. Ele imediatamente se arrepende de ter embarcado no navio e tenta pular, mas alguém rapidamente o segura. Em seguida, tenta ligar para Ami, mas ele corta a chamada. Nesse momento, Sakurai explica que Uzaki tem agido de forma estranha desde aquele incidente e que ela se recusa a aparecer, não importa o quanto ele diga para ela não se culpar por isso. O velho diz que ela deve achar que fez algo imperdoável, então ele dá a Sakurai um ingresso para o Festival de Fogos de Artifício e pedir para convidá-la. No entanto, o Cabeça Dura se pergunta por que deveria fazer isso. E Ami diz que é para ele se reconciliar com a Uzaki. Ele responde que não é como se tivessem brigado ou algo assim, mas Ami o chama de idiota desinformado, e mesmo que o envolvimento direto não seja sua especialidade, ela lhe diz que quando encontrar Uzaki no festival, ele deve elogiá-la ao máximo para mudar seu humor. Sakurai e Uzaki se encontram no Festival de Fogos de Artifício naquela noite, e mesmo depois de participarem de algumas atividades divertidas, Sakurai não sente a energia dela porque ela está agindo de forma muito calma e mais respeitosa do que o habitual. Ele pensa em como ela geralmente o provocaria e acredita que tem que fazer algo rapidamente para animá-la. Espírito. Ele de repente se lembra do conselho de Ami e começa a elogiá-la muito. Ao ver que isso a deixa feliz, ele intensifica ainda mais, o que faz as pessoas ao redor pensarem que ele é o maior simp desde Will Smith. Seus elogios logo se tornam barulho para os ouvidos de Uzaki, e ela diz para ele parar. Ela fica muito desagradada com isso e, por engano, lança sua bolsa até bater na cabeça dele com suas patas, causando uma fratura no crânio. A cena corta para quando Sakurai costumava treinar Uzaki a nadar. O cara sempre parecia como se alguém tivesse roubado seu almoço, o que assustava um pouco Uzaki.
No entanto, ao voltarem para casa naquele dia após o treino, viram um festival de fogos de artifício acontecendo. Então Sakurai imediatamente correu para pegar assado. Milho. Os fogos de artifício começaram logo e Uzaki rompe as relações formais entre eles, puxando de repente para um local diferente para ter uma vista melhor enquanto expressava seu deleite. Sakurai acorda de seu sonho e vê dois objetos saltitantes perto do rosto. Ele fica desconfortável ao perceber que está deitado no colo de Uzaki e se pergunta como diabos chegou a essa situação, mas logo se lembra de ter desmaiado por causa do golpe. Ela diz que o show de fogos de artifício ainda não começou, mas Sakurai está mais preocupado em se levantar de onde está. No entanto, ela não permite, dizendo que a pessoa que ajudou a carregá-lo disse que ele deve permanecer deitado por um tempo, mesmo depois de acordar. Ela pede desculpas por causar isso novamente, mas ele diz para ela não se preocupar, já que aconteceu por acidente. Enquanto isso, Sakurai se sente mal porque ela estava apenas voltando ao seu jeito habitual. Isso aconteceu, e ela voltou a aparecer com uma manhã de segunda-feira ruim. Ele pensa por um momento e começa a tagarelar. Ele diz a ela que quando ela começou a faculdade no ano anterior, ele nunca pensou muito sobre ela se tornar sua caloura novamente. Mas então ela começou a agir como sua amigo, o que, embora o deixasse muito irritado, lhe proporcionou várias experiências que ele nunca teria tido por conta própria, graças a ela. Ele a encoraja a não ficar tão triste, pois isso estraga toda a diversão, e então sugere que eles vão a algum lugar novamente, já que ainda tem tempo suficiente nas férias de verão. Ela concorda em fazer companhia para sua alma solitária, e o evento de fogos de artifício começa imediatamente, deixando-a muito animada. Mas Sakurai não consegue ver nada por causa da carga bloqueando sua visão. Nesse momento, Uzaki pergunta a ele para onde ele vai no dia seguinte, porque ela adoraria ir junto. Alguns dias depois, Sakurai segue Uzaki até sua casa para devolver o dinheiro que a mãe dela pagou a mais por o futon, já que Uzaki está se recusando a pegá-lo. Ela tenta convencê-lo de que a mãe dela disse para ele ficar com o dinheiro, mas ele responde que o dinheiro era demais para a substituição de um futon. De repente, Uzaki percebe que ele está mantendo o rosto sério e mal a olha. Então ela o provoca dizendo que ele está nervoso porque é a primeira vez que vai à casa de uma garota. O cara sem vergonha concorda. Imediatamente, e ela diz que ele não precisa ter medo, pois a casa dela não é mal assombrada de qualquer forma. Mas o humor dele muda imediatamente quando ela diz que eles têm gatos que ele pode acariciar. Logo, eles chegam à casa, e quando a mãe de Uzaki o recebe, ela fica apavorada por causa da aparência feroz e do tamanho grande dele, achando que Uzaki nunca disse a ela que o veterano que estava trazendo para casa era um menino. Sakurai se apresenta educadamente e diz que veio devolver o troco do dinheiro que ela lhe deu. Mas isso deixa a mãe de Uzaki ainda mais apavorada. Uzaki diz a ele para entrar, mas ele está relutante, dizendo que partirá assim que devolver o dinheiro. No entanto, ele muda de ideia instantaneamente quando vê os adoráveis gatinhos que pode tocar. Mais tarde, dentro de casa, Uzaki mantém distanciamento social de Sakurai, já que ela não suporta sentar perto dele. Sakurai explica por que ele veio, e a mãe de Uzaki a convida a... Ela puxa suas bochechas e diz que nunca mencionou que o veterano de quem sempre falava era um menino. E o que diabos ela estava fazendo dormindo na casa de um menino? A mãe de Uzaki logo percebe que sua filha deve ser uma dor de cabeça para ele. E assim, o cara concorda. Uzaki imediatamente fica ofendida, dizendo que fez tudo aquilo por ele, mas ele discorda, e os dois começam suas discussões habituais. A mãe de Uzaki percebe que eles são incrivelmente próximos e considera que ele pode ser um bom amigo e veterano para sua filha de qualquer forma. Nesse momento, um dos gatos sobe em seu colo, enquanto ela se diverte com o fato de Uzaki já estar trazendo um garoto para casa. Enquanto isso, o idiota sem noção começa a encarar seu gatinho, que está logo abaixo de seus seios grandes. A mãe da Uzaki confunde isso com ele, olhando para os seus atributos, deixando-a desconfortável e se perguntando se ele a quer para o café da manhã e sua filha para o jantar. Fica pior quando Uzaki começa a falar de forma suspeita sobre o gato. E Sakurai responde que mal pode esperar para segurá-la, o que Uzaki acha que é sobre ela. Sakurai logo vai embora, mas o coração dela começa a bater tão forte, porque ela já consegue vê-los recriando a famosa cena de Head of Healer. No dia seguinte, a mãe de Uzaki visita o local de trabalho de Uzaki e fica surpresa ao ver Sakurai lá também. Ami e seu pai começam a elogiar Uzaki para ela, deixando a mãe orgulhosa. No entanto, Ami de repente revela que há outro fator além de Uzaki que está atraindo clientes, especialmente aquelas mães. Sakurai. O velho fala bem de seus modos e aparência, mas Ami brinca que muitas coroas vão lá porque precisam de um homem jovem e enérgico que possa deixá-las de pernas para o ar. No entanto, a mãe de Uzaki de repente pergunta se Sakurai gosta de mulheres mais velhas, chocando-os. Ami esclarece que ele não está, e o pai dela acrescenta que ele e Uzaki são muito bons amigos, pensando que a mãe de Uzaki estava perguntando por causa da filha. Percebendo a pergunta boba que fez, a mãe de Uzaki fica muito envergonhada e diz-lhes para esquecerem o que ela disse. Mas Ami se pergunta por que diabos ela está corando. Alguns minutos depois, antes de a mãe de Uzaki sair, ela entra para chamar Uzaki. Mas ao chegar à porta, ela ouve Sakurai dizendo a Uzaki que ela gosta deles velhos, o que imediatamente confirma suas suspeitas de que ele está de olho nela. Mas ela não sabe que os dois estão falando sobre sementes de feijão. Mais tarde, na casa do Sakurai, Uzaki continua derrotando o Sakurai em um jogo e zomba dele por isso. Mas ele se defende dizendo que nunca jogou o jogo antes. Uzaki não aceita essa desculpa, dizendo que comprou o jogo há apenas 2 dias. Antes, embora ela tivesse passado o dia anterior treinando muito para poder chutá-lo. Ele diz a ela que isso é sujo, mas ela responde que faria qualquer coisa para vê-lo frustrado. Cansado das provocações dela, ele se levanta para pegar uma bebida para eles, enquanto Uzaki se senta como se fosse dona do lugar. No entanto, Sakurai resmunga que ela é o oposto da mãe, que é quieta e gentil, mudando instantaneamente seu humor. Em seguida, Uzaki começa a espionar a mãe, sentindo-se péssima, fazendo com que sua mãe se pergunte se sua filha também está de olho nela. No dia seguinte, no café, Uzaki age de forma incomumente quieta, o que surpreende os clientes.
Vendo isso, Ami acha que Sakurai deve ser responsável por isso, e o acusa. Ele explica o que aconteceu no dia anterior, e o velho se pergunta o que deveriam fazer porque a energia dela é necessária para as vendas. Uzaki aparece e pergunta o que eles estão fazendo parados e conversando, mas Sakurai diz para ela parar de agir de forma inútil. No entanto, Uzaki continua a agir gentilmente, frustrando Sakurai porque ele não aguenta isso. E o velho se pergunta por que ele se sente desconfortável sendo gentil. Uzaki então diz a Sakurai que ela sempre pode parar se ele achar desagradável, mas pergunta se ele tem algo a dizer para ela primeiro. Então Sakurai humildemente aceita que errou e pede desculpas, surpreendendo Ami. Uzaki logo começa a culpar Sakurai por sempre falar sem pensar e irritá-lo. Então, eles começam a gritar um com o outro. Então, uma jovem vem alertar os dois idiotas para pararem de brigar. No entanto, Ami diz à menina que isso não é uma briga real, mas de amantes. Então, a jovem oferece-lhes um bilhete de loteria e diz-lhes para fazerem as pazes. Eles vão ao quiosque de loteria depois, e com sorte ganham uma viagem para outra cidade na primeira tentativa. Ao contrário de Yu, que está sem sorte. Enquanto isso, ao chegarem à cidade de Totori, duas pessoas desconhecidas imediatamente começam a espioná-los. Mais tarde, enquanto estão parados na estrada, se perguntando para onde ir primeiro, os dois espiões dirigem em direção a eles, e acabam sendo Ami e Sakaki, chocando Uzaki e Sakurai. No caminho, Uzaki expressa sua surpresa ao vê-los também aqui. Ami responde que seu pai lhe deu férias de verão, enquanto Sakaki diz que já estava planejando fazer uma viagem quando Ami sugeriu que se encontrassem aqui em Totori. No entanto, tudo isso é uma fachada. A verdadeira intenção deles é vigiar o relacionamento de Sakurai e Uzaki para não perderem nenhum evento importante durante as férias. Além disso, eles estão felizes porque os dois não têm ideia do que uma viagem a Totori realmente significa. Primeiro, eles vão para as dunas de areia, o que deixa Uzaki muito animada. Então ela desafia Sakurai para correr até a beira do mar. Sakurai concorda com isso, e assim que começam a correr, ele acha difícil mover as pernas rapidamente devido à areia. De repente, ele vê Uzaki passando ao seu lado em uma prancha de areia. E ela zomba dele dizendo que ele não pode vencê-la, mas a superfície irregular de repente se nivela, surpreendendo-a. Ela o vê se aproximando rapidamente, então pega sua prancha e começa a correr. Mas Sakurai logo a alcança e chega à linha de chegada antes dela. Ela cai de joelhos, exausta da corrida. Mas então, um casal amoroso implora a Sakurai para tirar uma foto deles. Depois disso, Sakurai diz a Uzaki para continuar, mas ela diz que não consegue se levantar.